Bom, nesse segundo vídeo sobre as expectativas dos pais em relação às crianças, né? No primeiro a gente falou de autoestima, de estímulos, né? E nesse agora eu gostaria de falar um pouco sobre o pai esperar, os pais, né? Esperarem que a criança responda de determinada maneira e ela não responde, né? Então, eles às vezes, por causa da linguagem que é boa, porque ela mexe no celular muito bem, porque ela sabe achar coisas no tablet, porque ela faz uma certa performance sociológica, os pais acreditam que ela é capaz de uma porção de coisas que de fato ela não é, né? Então, nós temos que agora observar em cada idade, né? O que a criança realmente pode entender. Então, às vezes, você quer ensinar uma conta com reserva e a criança não entende nada daquilo, né? Aquilo precisa de uma estrutura mental que aparece por volta dos 9 anos, que é bem complicada, né? Que é a inclusão das classes, né? A multiplicação das classes. Então, nós temos que ir com cuidado, né? Em cada momento, para que a gente não baixe a autoestima dos nossos filhos, né? Das nossas crianças, numa expectativa que não é porque ele não estudou ou porque a professora não deu aquela matéria. É porque simplesmente ela não tem condições de entender aquilo agora. Então, por exemplo, um dos testes que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, né, que é a conservação do número. Uma criança até 3, 4 anos, às vezes não consegue nem parear, né, uma certa quantidade de elementos, né? Colocar uma casa para cada árvore, colocar uma ficha para cada palito, né? Fazer uma correspondência bionívoca entre dois conjuntos. Quando ela consegue fazer essa correspondência, né? Já é um passo, né? Aí ela está com 4 anos e meio, 5, por aí. Mas se eu faço 2 fileiras e ela diz que estão absolutamente iguais, e se eu afasto uma das fileiras, ela diz que agora tem mais aqui ou tem mais ali, né? Ela se impressiona pela percepção visual, ela não faz o somatório dos intervalos, né? E a subtração, para que ela consiga ver que, se eu não coloquei, nem tirei nenhum elemento, necessariamente os conjuntos continuam iguais. Se eu voltar para o lugar, ela diz, está igual de novo. Se eu estendo a outra fileira, ela diz que está diferente, né? Isso vai até por volta dos 5, 6 anos. Só depois dos 6 para os 7 anos é que a criança faz o que se chamou de conservação do número, que é ela dizer que não tirei nem botei, então continuam iguais. Se eu retornar ao ponto de partida, né, voltar todinhos, ela continua iguais. Ou se ela faz a correspondência, não, continua esse para esse para esse para esse para esse. Então isso é muito importante, porque às vezes os papais, as mamães ficam preocupadíssimas, ele não está entendendo nada da matéria. Não está, as escolas estão fingindo, né? Isso é um estudo seríssimo. O Piaget tem um livro enorme só sobre a construção do número, só como a criança vai aprender as primeiras adições, as subtrações, multiplicações, divisões, né? O que são as inclusões das classes, tudo isso. Então temos que ir com calma, né? Ela vai aprender tudo. Até os 12 anos, uma criança tem que aprender a divisão, a multiplicação, tudo isso. Eu só preciso do tempo, porque se eu atropelo, né? Se eu peço o meu filho para entender uma lógica que ele não tem, né? Eu baixo a autoestima dele, porque ele se sente incompetente para uma coisa para o qual ele não tem nível, né? Por isso que a gente diz sempre que nas tarefas de casa, deixa a criança fazer só, ajude um pouco se você está ansioso e tudo, mas não se preocupe, porque ela vai dar conta daquilo com o tempo. Às vezes ela não compreendeu ainda e passa a compreender e passa a conseguir resolver os problemas, né? É muito importante essa compreensão de que se você atropela a criança no seu nível mental, você prejudica todo o desenvolvimento dela, porque você baixa a autoestima, porque você cria, né, um medo, né, de fazer as coisas, um medo, uma expectativa se está certo ou errado, de perguntar a você, está certo, está errado, está bonito, está feio. Quer dizer, não há uma satisfação com os seus resultados. Eu quero mostrar agora nesse vídeo esse teste
que é interessante para a gente ver como que é que as crianças pensam. E quem tem criança entre 3 e 7 anos, pode fazer para poder ver como é que está o seu filho pensando. Não interfira. Faça mais ou menos as perguntas que eu vou fazer aqui e deixe eles responderem livremente. Tá bom? Vamos ver. Bom, nesse teste você vai apresentar para a criança 2 conjuntos iguais, tá? Que, qualquer coisa, pode ser palito, pode ser carrinho, pode ser qualquer coisa. Desde que tenha uma coleção e outra coleção. Eu vou ter 5 elementos aqui em cada uma das coleções. Eu peço então para a criança construir uma linha reta, tá? Com uma das coleções. E ela, aos 3 anos, às vezes ela nem consegue construir essa coleção, né? Essa linha reta. Ela fica brincando, você pedindo, ela não está entendendo nada, né? Aí você, se ela conseguir construir, aos 4 anos ela em geral constrói essa reta, você pede então que ela pegue as vermelhas e construa uma linha reta, né? Fazendo uma correspondência entre cada tampa azul, uma vermelha. Então, ela às vezes não consegue ainda fazer essa correspondência, mas por volta dos 5 anos ela faz sim essa correspondência, né? Ela é capaz de dar uma tampa vermelha para cada tampa azul. Então, eu posso perguntar, qual é a azul dessa tampa? Ela vai me dizer, é essa. Qual é a vermelha dessa tampa? Ela vai me dizer, é essa. E desce, faço várias perguntas e pergunto, tem a mesma quantidade? Tem. Todas as vermelhas têm um par azul? Ela diz, tem. Aí eu pego e espalho, né, uma das coleções, né? E pergunto, e agora? Todas as azuis têm vermelho? Ela diz, não. Onde é que tem mais? Ela diz, nas vermelhas. Aí eu digo, eu tirei, eu botei. Ela diz, não. Eu digo, e então? Ela diz, aqui tem mais. Aí você diz, e se eu voltar assim? Ela diz, fica igual de novo. Ah, que interessante. E se eu fizer assim? Aí ela diz, agora tem mais azuis. Por quê? Aí ela mostra que está faltando aqui, né? Ou seja, ela não é capaz ainda, por isso que elas não aprendem as contas. Ela não é capaz de somar esses intervalos e subtrair desse espaço. Então, ela não é capaz de, com a lógica, fazer a compensação entre os espaços, né? Pela soma dos espaços e a subtração, para poder igualar as duas fileiras. Por volta dos 6, 7 anos, ela me diz com tranquilidade, não, tem a mesma coisa, tem a mesma quantidade. Aí eu digo, como assim? Ela disse, você não botou, nem tirou nada. Ah, e que outro jeito você me prova? Ela diz, porque essa aqui é dessa, essa aqui é dessa, essa aqui é dessa, e vai mostrando. Aí eu digo, que de outro jeito você pode provar? Aí ela diz, é só eu voltar. Botar elas de volta no lugar. E aí eu provo que tem a mesma quantidade. Quando a criança admite e prova dessas 3 maneiras, né? Ou pelo menos de uma maneira que tem a mesma quantidade, nós dizemos que ela tem conservação do número. Isso ocorre aos 6 anos, né? Então, toda essa lógica do pensamento, antes, ainda tem pouca temporalidade, não tem as grandes sequências, não tem a lógica da adição e da subtração, né? Então, a criança entende muito menos do que os pais estão pensando que ela entende, né? Claro que você tem que ir explicando as coisas, dizendo as coisas e tudo, né? Mas você não pode ter a expectativa de que ela entendeu tudo da forma lógica que você espera que ela entenda, tá? Muito obrigada, espero que tenha esclarecido um pouco para